O que vem acontecendo com a Vale? Ela vem caindo muito nos últimos meses, está sendo negociada abaixo dos R$ 60. E será que é um momento de oportunidade ou é uma cilada? A gente tem que ficar longe dessa empresa. Bom, a gente vai passar aqui um checklist, vamos ver tudo o que está acontecendo com a Vale, vamos fazer uma análise fundamentalista para ver se vale a pena a gente incluir ela na nossa carteira de investimentos ou não, a gente sair fora. Bora lá, vamos dar uma olhada aqui, vamos ver também o preço teto, o preço justo da Vale. Então, bora pro vídeo. Beleza, nesse vídeo nós vamos falar sobre a Vale. A Vale é a maior mineradora de ferro aqui do nosso país. Ela é uma das maiores do mundo. Ela é uma empresa gigantesca. Ela é a terceira maior empresa listada na nossa bolsa de valores. Nós temos a Petrobras em primeiro, o Banco Itaú em segundo e agora a Vale em terceiro. Por muito tempo, a Vale esteve em segundo lugar. Ela foi sempre a segunda maior empresa da bolsa, mas o Banco Itaú assumiu esse lugar e a Vale caiu muito decorrente dessas quedas que ela teve nos últimos meses. A Vale, como eu disse, ela é essa mineradora. Ela foi criada lá em 1942. Depois ela teve o seu IPO lá por volta de 1970 e em 1997 ela foi privatizada. Ela surgiu como sendo uma estatal lá em 1942, depois somente lá em 1997 que ela se tornou então uma empresa privatizada, uma empresa privada. E bom, a Vale, se a gente for dar uma olhadinha aqui no próprio site da empresa, do relacionamento com investidores, ela vai falar aqui que o ponto forte delas é sim essa mineração. Então ela trabalha tanto com o principal produto dela é sim o minério de ferro, mas também com pelotas, níquel, com operações aqui de ferro ligas, cobre, ouro, prata e também cobalto. Então ela é uma empresa que não se detém somente ao minério de ferro, mas vários outros produtos ali que ela consegue minerar. Então esse é o carro-chefe da empresa, né, aqui que ela atua, mas além disso ela fez todo um esquema de logística. Ela precisou criar uma infraestrutura para fazer o transporte desse minério de ferro, para levar o minério de ferro, enfim, todos os produtos dela para todo o país, mas também para fora, para exportar. Então ela tem toda a logística aqui, se a gente for dar uma olhada, na parte de ferrovias, navios, portos, tudo para facilitar e transportar todo o seu produto. É uma empresa que também foca em energia. Como ela gasta muita energia, ela focou também em criar maneiras de gerar sua própria energia para diminuir os custos. Então é uma empresa que está sempre inovando, buscando inovação, tecnologia para reduzir custos, despesas, assim, se tornando uma empresa mais eficiente, mais lucrativa. Então se a gente for dar uma olhada na parte de energia, aqui no Brasil a empresa ela é 100% energia renovável. Ela gera a sua própria energia, ela gera todo o consumo que ela utiliza. Então ela também tem sim a parte de energia, ela tem várias hidroelétricas, tem parques eólicos e solares também. Ela atua além do Brasil, nós temos aqui os principais estados, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará e Rio de Janeiro, mas ela também tem localizações em Canadá, China, Indonésia, Reino Unido, Malásia e também Omã e Japão. Então é uma empresa global, uma empresa muito, muito grande mesmo, uma empresa robusta. E a ideia é passar por esse checklist pra gente ver se a empresa ela é uma boa opção pra gente investir pro longo prazo. Será que a vale a pena a gente investir? E beleza, a ideia é a gente passar então por esse checklist pra gente ver se a empresa ela é uma empresa boa pro longo prazo. Essa é vai ser a nossa análise fundamentalista. A gente vai passar por esses vários itens e no final a gente toma uma decisão. Então, será que vale a pena a gente investir? Também com base no valor, a gente vai dar uma olhadinha aqui no valor justo, preço justo, também o preço teto da ação. Será que vale a pena a gente investir? Será que tá num bom momento? Então, como eu comentei também, a empresa ela tá aqui, o Ibovespa tá batendo o recorde, mas ela tá caindo. Se a gente for olhar, ela tem essas quedas. E veja só como é interessante a gente analisar a Vale. A Vale, ela é uma empresa de commodity. A Vale é uma empresa cíclica. Ela vai ter altos e baixos, como a gente tá vendo exatamente aqui nesse gráfico. E por que que isso acontece? Por que que a empresa tá caindo mesmo com a bolsa? A bolsa toda tá subindo e a Vale tá caindo. Se a gente for olhar o preço do minério de ferro, aqui tá em dias, a gente passa para mês, mas veja só, o minério de ferro tá em baixa. Então, não importa o que a empresa faça, se o minério de ferro tá em baixa, o seu lucro, a sua cotação também vai cair. Veja só que também teve aqui esses gráficos aqui, esses picos, onde ela subiu muito, caiu, subiu, caiu, subiu, caiu, que é exatamente o que acontece com o preço da ação. Ela sobe muito, depois cai, sobe, cai, sobe, cai, porque ela vai sim levar, ela vai estar sempre andando junto com o preço do minério de ferro, porque é o carro-chefe dela. Se o minério de ferro baixar de valor, se ninguém quer comprar o minério de ferro, então ela não vai ter tanto lucro assim. Ela vai estar operando ali sempre no limite. Então, conforme o preço do minério sobe, ela vai ter mais lucro, ela vai pagar mais dividendos, a cotação, o preço dela também vai disparar. Então, saiba disso. A gente tem que saber que a Vale é uma empresa de commodity, é uma empresa cíclica. A gente tem que esperar sempre grandes oscilações com a Vale. Então, dito isso, esse é um detalhe assim principal que a gente tem que falar da Vale, mas vamos lá, vamos passar aqui pelo checklist. Bom, a empresa é uma empresa small cap ou uma large cap? Como a gente comentou, é uma empresa de large cap, uma empresa gigantesca na casa dos seus bilhões. A gente vai olhar aqui na parte do investidor 10, a gente tem aqui embaixo informações da Vale. Então, por exemplo, o valor do mercado dela, 259 bilhões de reais. Então, com certeza, ela é uma empresa large cap, mas aqui é só para você saber. Você tem que saber se você está investindo numa small cap ou uma large cap. Então, beleza, a gente está investindo numa large cap. A ação pertence ao novo mercado, a
classe de ação, ela tem tag along, o free float dela é de maior de 15%. Bom, a gente vai vir aqui no investidor 10 também, a gente vai ver aqui o free float dela 94%, ou seja, 94% são ações que estão sendo negociadas na bolsa. Ela pertence ao novo mercado? Sim. Esse aqui é toda uma série de regulamentos que trouxe a empresa. Por exemplo, Vale 3, não existe Vale 4, Vale 5, Vale 10, 11, somente a Vale 3. Isso traz também o tag along de 100%, isso traz uma segurança a mais para nós investidores. O tag along, caso venha alguma outra empresa queira comprar a Vale e negocia um valor maior do que o preço que está sendo negociado na bolsa, aí a gente recebe esse preço de aquisição dessa nova empresa. Então o tag along ele sempre protege o investidor e é importante a gente passar por ele sim. Bom, sim, o free float acontece, a maior parte das ações estão na bolsa, estão sendo negociadas ali com investidores minoritários, enfim, tá espalhado, não tem um grande sócio na Vale. A empresa reportou prejuízos no ano fiscal nos últimos 5 anos, então vamos lá, para o investidor 10, a gente tem aqui embaixo a parte do lucro, por exemplo, receita líquida e lucro líquido. Veja que tem também grandes oscilações. Aqui embaixo essa linha amarela é o lucro líquido. Ela vai oscilar, porque vai oscilar o minério de ferro. Oscilando o preço do minério de ferro, vai oscilar aqui também o preço, o lucro que a ação tá tendo. Então, eu diria que nos últimos 5 anos ela teve, sim, um lucro interessante, ela teve acréscimo, porque aqui em 2021 foi exatamente aquele ano ali atípico aqui, onde o minério estava muito, muito elevado mesmo, mas o normal é que ela ficasse aqui mais ou menos numa média que está hoje. Eu acredito que esse ponto aqui passa, mas como eu disse, é uma empresa muito cíclica, depende muito da sua análise ali. Se você for muito criterioso, ela pode ser até que ela tenha tido prejuízo ali, ou então um crescimento não tão legal assim nesses últimos anos. O lucro, a receita crescendo nos últimos anos, aqui nos 5 anos, foi exatamente isso que a gente viu. Então a gente tava vendo aqui que sim, tá crescendo, mas a empresa não teve prejuízos. Aqui apenas em 2019 teve um pequeno prejuízo, mas no restante aqui nos anos a empresa foi reportando lucro, crescendo, oscilando bastante, conforme também o minério de ferro, mas no geral ela sim vem dando bastante lucro. O ROI é maior de 15%, a margem líquida é maior do que 10%. Bom, vamos ver aqui em cima na parte dos indicadores, a gente tem aqui no investidor 10, por exemplo, o ROI. O ROI ele mostra a eficiência que a empresa tem em gerar lucro líquido. Sempre que a gente busca uma empresa, a gente quer uma empresa que tenha eficiência, que gere lucro líquido. E quanto maior for esse número aqui, maior vai ser a margem de lucro líquido dela. Então, sendo uma empresa que tem um ROI acima de 10, acima de 15, já tá legal. A ROI aqui da Vale tá em 23%. A margem líquida também, 23,19%. Então, mostra que a empresa, ela é sim uma empresa eficiente, é uma empresa que gera lucro líquido. Então, também ela passa nesse critério. A dívida líquida, vamos ver se a empresa tá endividada. Se a gente vier aqui nesse indicador, dívida líquida dividida pelo EBITDA, tá aqui em 0,56. Quando existe aqui uma dívida que fica acima de 4, aí uma dívida muito alta, uma dívida que demonstra que a empresa tá tendo muita dívida, quem sabe pode ser um grande problema ali na frente. Mas aqui uma dívida perto de 0, praticamente uma dívida inexistente. Então, é uma empresa que tá totalmente controlada, tá muito bem com o seu caixa. A liquidez média diária, mais de 2 milhões, com certeza a Vale é negociada na questão aqui de bilhões. Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo também. A liquidez média diária aqui 1,6 bilhões, então sendo negociados por dia, é muito alta a liquidez da empresa. Não está em setores arriscados como varejo, aviação, turismo, educação, construção civil. Não, ela não está nesses setores. Esses aqui são os setores mais arriscados que nós temos na bolsa, são setores que eu ficaria longe, mas como eu disse, ela é uma empresa de commodity. Ela vai oscilar, ela tem essa característica, ela não é aquela empresa perene ali, que vai sempre crescer devagarinho, ela dá altos e baixos, então a gente tem que saber disso, mas não, ela não está nesses setores aqui que são mais arriscados. O setor da atividade da empresa é perene, continuará forte nos próximos anos? Sim, ela é uma mineradora, o mundo inteiro demanda, né, esse minério de ferro, demanda, quanto maior for as construções civis, por exemplo, a Vale, ela tem muito a demanda mundial, tanto da China, Estados Unidos, então conforme o mundo está crescendo, ela exporta mais, conforme o mundo está numa recessão, está um pouco mais calmo, ela acaba exportando um pouco menos, mas eu acredito que sim, é um setor perene, é um setor que vai se manter por muitos e muitos anos, então a gente pode marcar que sim. O histórico existe há pelo menos 10 anos, a gente viu que sim, ela foi criada lá em 1942, teve o seu IPO em 1970, então com certeza é uma empresa de longa data, ela passa também nesse critério. A empresa está investindo em inovação, expansão de suas atividades? Sim, é uma empresa que sempre busca inovação. Se a gente for dar uma olhadinha aqui também nesse gráfico de apresentação, aqui no relatório da apresentação da empresa, ela está sempre mostrando aqui que ela está buscando sempre essa jornada de segurança, porque tivemos aqueles problemas, né, de segurança com principalmente a barragem ali de Brumadinho, então
tivemos problemas no passado, mas ela tá sempre buscando agora essa segurança, ela tá buscando sempre diminuir os custos, ela tá sempre buscando também aquela parte de logística, energia, que eu comentei. Então, sim, é uma empresa que também tá sempre buscando inovação, é uma empresa que tá ligada no mercado, ela não é uma empresa que fica parada ali simplesmente fazendo aquele feijão com arroz, ela tá sempre buscando inovações. A empresa possui vantagens competitivas frente aos seus concorrentes. Sim, a grande concorrente aqui no Brasil da Vale é a Semin. A Semin também é uma empresa de mineração do minério de ferro, mas ela é uma empresa bem menor comparada à Vale. Então, se a gente for pegar as minas, a Vale ela consegue ter uma extração desse minério de ferro muito mais eficiente, ela consegue ter um preço muito menor, o custo dela acaba sendo menor, ela acaba sendo mais eficiente, acaba gerando mais lucro. Então, sim, ela é também uma grande empresa, é a segunda maior do mundo, é a maior aqui do Brasil. Então, ela tem grandes atrativos, ela tem grandes vantagens competitivas. A empresa passou por algum escândalo ou notícia negativa nos últimos anos? Aqui sim, um ponto que a gente não vai marcar, porque sim, a empresa passou por escândalos, nós tivemos toda aquela tragédia, a última foi ali em Brumadinho, então é uma empresa que teve problemas no passado, mas o que dá pra entender é que de lá pra cá a empresa começou a mudar, ela começou a investir muito na parte de segurança, conforme eu mostrei aqui pra vocês, ela tem sim essa jornada de segurança, então muito do lucro, muito do dinheiro que fica em caixa acaba indo pra essa parte de segurança para evitar novos problemas, para evitar novos rompimentos de barragens, enfim. Ela tá tomando cuidados para que isso não venha acontecer, mas ela sim já teve escândalos no passado nesse sentido de acidentes que aconteceram, que foram grandes tragédias, inclusive dentro do caixa da empresa existe ainda um valor que vai para as famílias, vai para indenizações, então tem um valor ali que tá saindo ainda para pagar dessa tragédia que aconteceu, que enfim tem que pagar mesmo, foi algo que não pode acontecer de novo, mas ela não passa então nesse critério aqui, é uma empresa que teve escândalos, pelo menos eu vejo como um ponto positivo é que ela, digamos assim, aprendeu com os erros e tá tentando sim renovar, ela tá buscando essa segurança e sempre evitando novos acidentes, o que tem que ser feito mesmo, né? Ela cometeu um grande erro no passado. Os diretores da empresa possuem bom histórico, são capacitados, a gente tem aqui também uma parte de liderança, tudo isso a gente encontra no site de relacionamento com o investidor da Vale. Aqui nós temos o quadro executivo da empresa, então o presidente aqui é o Eduardo Bartolomeu, você pode vir aqui pesquisar, tem todo o currículo dele, então com certeza é um cara muito capacitado, toda a equipe aqui de gestão da Vale, a gente pode dar uma olhadinha, sim, os seus diretores são sim muito bem capacitados. Isso aqui é um item que a gente pode marcar como ok. Possui risco de governança, um risco estatal? Aqui eu diria que não, porque a empresa, como eu te falei, ela foi privatizada lá em 1997. Antes ela era uma estatal. Sendo uma estatal, existe aquele risco do governo vir interferir. Então ela possui sim um certo risco, porque ela é uma das maiores empresas da nossa bolsa, mas não, ela não tem esse risco estatal. Esse que ela foge, a gente pode marcar aqui com tranquilidade, a gente pode investir na empresa com mais tranquilidade, diferente, por exemplo, da Petrobras. A Petrobras tem toda aquela interferência do governo. Então, aqui a Vale é uma empresa que se destaca também por isso. Como está o histórico de dividendos da empresa? Faz recompra de ações? É que a gente pode ver também no Investidor 10, tem a parte aqui dos dividendos. A gente for olhar aqui o dividendo médio, aqui ele fica em porcentagens. Então, por exemplo, 2021 foi aquele ano onde o minério de ferro estava lá nas alturas, foi aquele ano onde a empresa também deu aquele boom, foi lá para cima, o preço, a cotação dela foi lá, disparou, mas aqui, se a gente for dar uma olhadinha então no pagamento de dividendo, ela teve muito lucro ali em 2021 e pagou esses 18,79%, mas isso era algo que não iria acontecer nos próximos anos, porque o minério de ferro caiu, oscilou, foi baixando, agora tá nesses 97, mas acontece então que os dividendos da empresa naturalmente vão baixar. Então, hoje, ao atual, se a gente pegar os últimos 12 meses, tá em 12%, mas provavelmente vai ficar aqui perto de 8%, 7%, 9% ali, otimista. O valor otimista seria aqui uns 10% para a empresa. Então, é um valor mais controlado, digamos assim. A gente pode trocar aqui por dividendos pagos, então vai trazer aqui R$14 por ação. Foi muita grana que a empresa pagou aqui em 2021, mas sim, é uma empresa que paga bons dividendos, ela é uma empresa que depende muito também do minério de ferro, mas sim, ela é uma empresa que paga. Quando paga bem, ela paga muito bem. E aí tem essa média de dividendos que a gente pode ver que ficou aqui nos últimos anos em 8%. Sim, eu considero ela uma empresa boa, uma empresa pagadora de dividendos. Você consegue entender como a empresa ganha dinheiro, explicar de maneira simples? Aqui é aquela questão de entender o negócio da empresa. Bom, a gente falou, ela é uma mineradora de ferro. Então ela tá lá minerando ferro, a gente viu que tem outros itens ali também, vamos dar uma olhadinha aqui de volta. Ela, além do minério de ferro, ela também aqui atua com manganês, ferro ligas, cobre, ouro, prata e cobalto. Então essa aqui é a atuação principal dela, e ela então exporta, ela minera isso e depois exporta muito para principalmente China, Estados Unidos e também ao redor do mundo.
aqui no Brasil também, mas principalmente essa exportação. Então ela está muito atrelada também à variação do minério de ferro, do preço e do dólar. É uma empresa que exporta. Então, sim, ela é uma empresa, uma mineradora bem tranquilo, eu diria, da gente entender como é que funciona o negócio dela. O ciclo econômico do Brasil e do mundo são favoráveis à empresa? Como eu disse, atualmente, aqui é um item que talvez não passe. Por quê? Porque nós temos lá na China uma recessão. Nós temos lá na China o setor imobiliário, ele está em queda. Então, a demanda de minério de ferro da China diminuiu. E com isso também a exportação da Vale para a China diminui. Então, ela é uma empresa que depende sim de ciclos econômicos. Ela depende, por exemplo, o mundo vai entrar numa recessão, os Estados Unidos vai entrar numa recessão, a Europa, a China. Isso tudo prejudica porque a demanda do ferro no mundo inteiro diminui, o preço do minério vai lá para baixo, conforme a demanda cresce, o minério de ferro também sobe, e aí ela consegue, então, mais lucro. Então, sim, depende, ela é uma empresa que depende, ela é uma empresa cíclica, ela depende de ciclos econômicos. Então, aqui é um item que não passaria, se a gente for olhar aqui dentro do nosso checklist. Então, o próximo item aqui, né, a empresa não sofre muito com fatores econômicos externos, Estados Unidos, China, ela sofre, como a gente comentou, ela é uma empresa cíclica, ela depende do mundo, do crescimento ou não do mundo, e da demanda, principalmente de países como China e Estados Unidos. Então, aqui são dois itens que acaba que não passa. É uma empresa cíclica. A gente tem que entender que é diferente de uma empresa, por exemplo, de energia elétrica, uma empresa do setor financeiro, que não importa o que aconteça no mundo, ela tá ali sempre ganhando aquele lucro, ganhando aquele dinheirinho ali de maneira estável, mais previsível. Aqui, uma empresa, a Vale é uma empresa cíclica. Então, ela depende, sim, desses ciclos econômicos e, claro, puxado muito pela China e Estados Unidos. O retorno histórico da ação, ela supera a Selic, supera o Ibov. Aqui a gente consegue ver também no Investidor 10, tem um gráfico bem legal aqui para baixo, que a gente consegue comparar. Então, nós temos aqui a linha em vermelho, a Vale, o rendimento da Vale. O Ibov, a gente pode colocar aqui, por exemplo, o CDI, que simularia a taxa Selic, o IPCA, a inflação, só pra gente dar uma olhada. Mas o principal o indicador que a gente tem que analisar e comparar é o próprio Ibov. Então, nós temos aqui o desempenho, por exemplo, nos últimos 5 anos, a Vale deu um retorno de 102%, sendo que o Ibov deu um retorno de 34%. O CDI, que seria ali a Selic, 47%. Então o Ibov perdeu para a Selic, perdeu para a renda fixa nesse período. A inflação foi de 33%. Mas, sim, é uma empresa que ela deu um bom retorno. Mas veja só que essa oscilação toda que tivemos aqui. Se a gente tivesse comprado lá atrás, há 5 anos, e segurado até agora, sim, ela deu uma excelente rentabilidade, mesmo agora com a cotação em baixa. Mas olha só, aqui em cima ela chegou a bater 193% de rentabilidade. Então tem esses picos aqui, essa empresa cíclica. Mas sim, ela superou então a Selic, superou a renda fixa, superou o Ibov. E, bom, aqui embaixo, para fechar, nós temos aqui o preço justo do Graham e também o preço teto do Bazin. Eu tenho aqui uma planilha que eu desenvolvi, que eu coloquei aqui então o preço teto do Bazin e colocando os dados aqui da Vale, a cotação dela hoje de 57,20, nós temos aqui um preço teto para a ação que fica aqui em torno de R$107. Ou seja, o preço máximo que a gente poderia comprar aqui pela fórmula do Bazin é de 107. Então ela ainda está com uma margem de segurança muito alta. Ela tem aqui 84% de margem de segurança. Ou seja, eu posso comprar, digamos assim, ela mais tranquilamente agora, que ela tá aqui abaixo de R$60, porque o preço justo dela, ou o preço máximo que eu deveria pagar na ação, seria ali próximo de R$107. Aqui a fórmula de Bazin, ela leva muito em consideração os dividendos pagos nos últimos anos. Então a média de dividendos pagos nos últimos 5 anos ficou aqui em torno de R$6 ao ano. E com base nisso, então, é feito todo o cálculo e chega aqui no preço teto, que seria de R$107. Então esse seria o valor justo da ação. Segundo o valor intrínseco do Graham, o Benjamin Graham foi o mentor, digamos assim, do Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos atualmente, e a segunda fórmula do Graham, que o preço, o valor intrínseco dele, o valor justo da ação, também ficaria aqui próximo de R$100, R$104,58. Também uma margem de segurança aqui perto de 80%. Então, tanto pelo preço teto do Bazin, a margem de segurança está aqui em 84%, e aqui no modelo de Graham também 80%. Então, veja que, voltando aqui para o nosso checklist, ele passa, sim, hoje a ação está sendo negociada abaixo de 60, então ela passa tanto no modelo do Graham e também aqui o preço teto do Bazin. Então, sim, ela demonstra que seria um bom momento de compra para a ação. Então, dando uma olhada geral aqui no nosso checklist, numa análise fundamentalista mais genérica, digamos assim, da ação, claro que depois disso a gente teria que desbruçar mais sobre o caixa da empresa, sobre como é que tá as despesas, os custos, os lucros, mas é uma empresa que tem um lucro bilionário. Se a gente for dar uma olhadinha
olhadinha aqui também, a Vale em números. Por exemplo, no último ano, o lucro anual tem ficado aqui em 26 bilhões de reais. O EBITDA aqui, o quanto de receita que entra na empresa, 87 bilhões. Então, essa é a receita aqui da Vale. A Vale realmente é uma empresa gigantesca, é uma empresa que vale a pena a gente dar uma olhada e é uma empresa que eu decidi também colocar na carteira da Aurora. Se a gente for dar uma olhadinha aqui na carteira da Aurora, eu incluí então recentemente a Vale aqui como sendo uma opção também pra gente investir. Sabendo que ela é uma empresa de commodity, ela é uma empresa cíclica, ela vai oscilar muito, ela pode cair, ela tá aqui em torno de 60 reais, ela pode cair mais, ela pode ir lá pra 30 reais. Mas quando isso se inverter, quando o cenário favorável também no mundo, com um cenário de crescimento, isso voltar à tona e levar o preço do minério de ferro, a Vale ela tende a dar um lucro gigantesco. Além disso, ela vem sempre pagando um bom dividendo. Então são todos itens passando pelo checklist. Eu sei que ela não passou nesses dois itens aqui porque ela é uma empresa cíclica, então ela depende sim de ciclos econômicos, ela depende da China, depende dos Estados Unidos, mas tem sempre aquela frase famosa do Warren Buffett, que a gente tem que comprar ao som de canhões e vender ao som dos violinos. Então a ideia é essa. Agora que nós temos um cenário macro, um cenário lá fora de recessão, de possível recessão nos Estados Unidos, China, a Vale caiu muito, tá num preço legal pra gente comprar, digamos, ao som dos canhões e vender lá na frente, quando tiver uma nova alta, um novo boom aqui do minério de ferro, a gente pode ter um lucro muito alto ali na frente. Então essas foram os critérios que eu levei em consideração para incluir aqui a Vale dentro da carteira da Aurora, a carteira da minha filha, essa série que a gente tá investindo aqui R$300 todos os meses. Então me deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou. Você investiria na Vale? Você não gosta da Vale? Você acha que é muito arriscado? Ela é sim essa empresa que a gente precisa ter um pouco mais de estômago. A empresa ela sobe muito, desce muito, então a gente tem que saber que é uma empresa também pro longo prazo, mas ela não é uma empresa totalmente buy and hold, diferente aqui, por exemplo, do Banco do Brasil, Taesa, Banco do Brasil Seguridade. São empresas mais perenes, aquelas empresas que crescem lentamente ao longo do tempo. A Vale não. A Vale pode dar um pico, ela pode crescer muito, ela pode cair muito, então a gente tem que estar um pouco mais ligado na Vale, saber os momentos de entrada, os momentos de oportunidade, mas também saber os momentos, quem sabe, de saída pra gente embolsar um pouco desse lucro e colocar o dinheiro no nosso bolso. Então, a Vale é um pouquinho diferente, ela não é uma empresa totalmente buy and hold, mas ela é uma empresa excelente, ótima, muito boa pra gente investir pro longo prazo. Então, aqui os motivos para eu ter incluído também a Vale dentro da nossa carteira. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Me chamo Tomás Xavier, estou postando vídeos novos aqui toda semana. Então, já vou te pedir, se inscreve aqui embaixo também, deixa seu like, aí você me ajuda a crescer no YouTube. E você sempre fica ligado quando soltar um vídeo novo por aqui. Eu vou deixar outros dois vídeos, um falando sobre a carteira da Aurora, onde eu faço esse investimento na Vale na prática, e um segundo vídeo fazendo um checklist também para CPFL Energia. Será que é uma empresa que passa no checklist do buy and hold? Será que é uma empresa que vale a pena a gente investir? Então, dá uma olhadinha ali. Meu muito obrigado, te vejo na próxima semana e falou!